Olá, magníficos, cá estamos nós mais uma vez. Espero que esteja tudo bem convosco. Espero que esta vossa jornada esteja a correr bem e esteja tudo bem com vocês, tá? E nós hoje vamos aqui então mais uma vez partilhar aqui um textozinho, falar aqui sobre uma reflexão sobre que foi ministrada, para nós podermos reforçar um pouco mais e podermos meditar aqui um pouco na palavra. Amém? Então hoje vamos falar aqui sobre a aliança da graça. E essa aliança da graça ela fala lá em Hebreus, o texto é Hebreus 10, do 19 ao 25. Mas antes temos aqui uma introdução que ele fala aqui que Hebreus foi uma carta escrita por um autor desconhecido na década de 60 depois de Cristo. Tinha como público-alvo os judeus que se haviam convertido e que devido à perseguição, ou seja, na altura era Nero, que era o imperador, e que perseguia os cristãos, estava a querer, ou seja, muitos estavam a querer voltar outra vez ao judaísmo por causa desta situação, por causa desta perseguição. Esta carta ela está dividida numa primeira fase teórica, seria do 1 ao 10, 18, e a parte prática da aliança seria do 10, 19 ao 13, 25. Amém? Ou seja, Jesus Cristo, ele aqui fala que morre na cruz para introduzir esta nova aliança. Além de ser superior, veio substituí-la. Portanto, não havia sentido voltar ao judaísmo, né? Ou seja, pois Cristo a tornou a antiga aliança obsoleta. Há benefícios na passagem descritos nesta passagem que é necessário usufruir. Amém? Ou seja, então, neste texto, em todo Hebreus fala na antiga e na nova, né? Fala mais na nova, nesta nova aliança, e fala das coisas que na teórica e as coisas na prática relativamente a esta nova aliança. Amém? Então temos aqui algumas coisas que nós vamos então falar, né? Depois de eu ler aqui o texto. Isto foi uma pequena introdução e eu achei interessante para nós podermos entender, né? Entender qual o contexto, né? Ou seja, desta carta de Hebreus e a importância que ela tem para esta nova aliança. Ou seja, amém? Então eu vou ler. Vou passar aqui a ler o Hebreus 10, do 19 ao 25. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? Então aqui ele está-nos a falar sobre Jesus e sobre a importância, né, que Jesus teve relativamente a esta aliança. E fala aqui de uma coisa boa, né, em relação a nós nos motivarmos uns aos outros, né, na prática do amor e das boas obras. E fala aqui que ele é o nosso, né, o sumo sacerdote, né? Ou seja, então aqui neste primeiro ponto ele aqui fala-nos que no versículo 19
Ele fala que, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Ou seja, temos acesso à presença de Deus, né, através dele. Ou seja, na antiga aliança só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, né? Ou seja, por causa do sangue de Cristo podemos entrar livremente na presença de Deus. Quando dizemos que somos cristãos, estamos a afirmar que queremos que temos acesso a Deus em todo o tempo, ou seja, não existem restrições, né? Por Cristo temos acesso à comunhão íntima, livre e plena com Deus. Ou seja, se antes isto era uma vez por ano, né? Ou seja, hoje, né, com Jesus, ou seja, nós temos acesso sempre, em todo o tempo, né? Não existem restrições. Depois temos aqui um novo e vivo caminho para Deus, ou seja, lá no versículo 20, ele fala que por sua morte Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, né? Ou seja, na antiga aliança o caminho para a presença de Deus estava vedado por uma grossa cortina. Amém? Ou seja, com a morte de Cristo o véu foi rasgado de alto a baixo e o caminho para Deus foi aberto. Ou seja, esse caminho não é um ritual, não é um ritual, uma cerimónia ou uma liturgia, mas uma pessoa. O caminho é Jesus. Amém? Ou seja, então o único caminho que nós temos é Jesus realmente para chegarmos até Ele. Tá? Ou seja, porque ele, como fala aqui, que por sua morte Jesus abriu o caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Amém? Ou seja, foi tudo isto. Ele fala aqui então que a morte de Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo e o caminho para Deus foi aberto. Amém? Ou seja, com a morte dele, coisas tornaram-se diferentes. Antes havia algumas restrições, hoje com Jesus a coisa está muito mais livre, muito mais aberta, ou seja, então nós temos um livre acesso a Ele através de Jesus. Pois ele fala aqui que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. Lá no versículo 21 ele diz isso, né? E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, depois ele diz: entramos com o coração sincero, isto já é o 22. Ou seja, mas aqui no 21 ele fala de um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, ou seja, que é Jesus. O sumo sacerdote do sistema judaico era um homem, né, falho, e fazia sacrifícios imperfeitos que não podiam remover pecados, né? Hoje, né, Cristo, sendo o sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito, o qual removeu para sempre os nossos pecados. Amém? Então, antes nós tínhamos uma aliança muito mais, como é que eu direi isto? Muito mais fragilizada, não era, não direi fragilizada, mas é uma aliança na qual existiam algumas restrições, ou seja, então nós não é que hoje não tínhamos que seguir algumas, que não tínhamos que seguir algumas regras, não é? Relativamente a, hum, a esta nova aliança, mas que naquela altura as coisas eram um pouco mais, havia um pouco mais de regra, ou seja, então com a vinda, né, e com a morte de Jesus, ou seja, tudo se tornou muito mais, o nosso acesso deixou de ser focado numa pessoa, mas passou a ser focado, sim, numa pessoa, mas na pessoa de Jesus, ou seja, apenas. Ou seja, então hoje nós temos este acesso, né, e podemos ler Hebreus para perceber realmente, assim como ele fala aqui logo no início, né, sobre a divisão que existe, né, de Hebreus, do 1 ao 10, 18, fala sobre a parte teórica, né, da aliança, e depois fala sobre a prática, né, do 10, 19 ao 13, 25. Tudo isto sobre esta nova
esta nova aliança, e a aliança da graça, né? Como fala no título. Ou seja, na qual todos nós temos um livre acesso, exatamente porque Jesus ele se sacrificou por cada um de nós. E nós temos acesso realmente, como fala aqui no primeiro ponto, temos acesso à presença de Deus, né? através desta através do sangue, né? Do sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz. E nós somos cristãos, como diz aqui, que somos cristãos porque queremos que temos acesso, né, livre em todo o tempo, né, a Deus, através exatamente disso. Por Cristo temos acesso à comunhão íntima, ou seja, uma comunhão livre e plena com Deus, né? Amém? Temos um novo e vivo caminho que virá através de Jesus, ou seja, porque ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós temos este novo caminho que ele fala aqui. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, né? O véu foi rasgado, amém? Ou seja, há uma abertura, algo livre, que nós somos livres realmente. E depois temos aqui então o tal sacerdote que está diante de Deus, ou seja, o Cristo é o nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. É ele o nosso elo de ligação, né? E foi ele o nosso elo de ligação e continua a ser, porque ele é o nosso advogado, digamos assim. É ele que fala, né, diretamente com Deus. É ele que, ou seja, ele que age em nossa função, né? Amém? Ou seja, então é isto que eu queria deixar. Queria deixar isto convosco, para que possamos meditar e possamos crer nesta nova aliança e focarmos essencialmente nela, sabendo que tudo isto vem para o nosso benefício, mas também vem para nós termos responsabilidade como filhos, amém? E sabendo que esta nova aliança implica também muita coisa da nossa parte, uma parte nossa de estarmos com Ele, saber que podemos contar com Ele. Amém? Então vou só orar pelos enfermos e por aqueles que estão aí a passar algumas dificuldades. Deus Pai, no nome de Jesus, Senhor, e orar também por tudo. Deus Pai, quero-te entregar nas tuas mãos cada vida, Senhor. Quero-te entregar, Deus Pai, no poder do nome de Jesus, Senhor. A vida de cada um, Pai, a vida daqueles que estão enfermos, Senhor, Pai, que nós possamos, Deus Pai, estar contigo, Pai, caminhar na tua presença, Senhor, crendo, Pai, que tu, Deus Pai, no nome de Jesus, Senhor, não nos deixas, Pai, porque tu estás connosco em todo o tempo e tu tens demonstrado isso, Senhor. Pai, que nós não, Pai, no nome de Jesus, em tempo algum não duvidemos, Senhor, mas que nós creiamos, Senhor, de todo o coração, Senhor. Que só tu, Pai, só tu podes, Deus, fazer, Deus Pai, com que a nossa vida ela seja muito melhor, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos encontrar, Senhor, o propósito, o caminho, Senhor. Que nós possamos, Deus Pai, no nome de Jesus, não ser imbecil, Senhor, para que tudo aquilo que tu tens para nós, Pai, se cumpra, Deus. Em nome de Jesus te entrego nas tuas mãos os enfermos, Pai, cada enfermo, Senhor. Te entrego-nos, Pai, no nome de Jesus, Senhor, Pai, cada um que está enfermo, seja ele físico, Pai, ou espiritual, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, Pai, e te agradeço pelo teu infinito amor, meu amado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Estamos juntos.